Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora são 7 horas mais um minuto. Muito bom dia. Está no ar o Jornal da Manhã, a edição para a União da Vitória e toda a nossa região. Vamos falar nesta edição sobre a questão das altas dos preços, porque o óleo de soja e o arroz, por exemplo, subiram tanto nos últimos 30 dias. Temos também detalhes falando na questão do homem do campo, o Descomplica Rural, que fez com que mesmo neste momento de pandemia, a produção paranaense batesse recordes, principalmente a produção de frangos. Temos detalhes na área de segurança pública, os acontecimentos das últimas 24 horas, tivemos capotamento na 135, queda de ciclista e ainda, é claro, todos os detalhes do setor policial pelo sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. Nessa edição falaremos ainda sobre educação, o trabalho que vem sendo desenvolvido através do Núcleo Regional de Educação de União da Vitória no combate à evasão escolar, o monitoramento de nossas crianças e adolescentes, mesmo fora de sala de aula nesse momento de pandemia. Esse é o Jornal da Manhã, que começa agora e com a previsão do tempo. Neste momento, 17 graus é a temperatura aqui na área central de União da Vitória. E o CIMEPAR diz que ainda há bastante nuvens pela nossa região, mas que aos poucos o sol vai aparecendo já com um pouco mais de intensidade. Hoje a máxima, o CIMEPAR diz que poderá chegar até 26 graus. Nos próximos dias, aí sim, esquenta valendo. Quinta e sexta tem previsão de até 30 graus de máxima e no sábado, 36 graus de temperatura máxima pela previsão. Não há registro de chuvas no radar, pelo menos até o início da próxima semana. As manhãs ficarão em torno entre 15 a 17 graus de mínima e as máximas, como já frisei, vão subindo de forma gradativa até o final de semana. A próxima previsão de chuva do CIMEPAR será na próxima semana, apenas lá em meados de quinta-feira, dia 17. E aí vamos ter pelo menos de 3 a 4 dias já de chuva, embora pela previsão não é uma chuva bastante intensa, mas já mudará um pouco a característica do clima. Pela questão ainda, lembrando que estamos no inverno, a primavera ela inicia lá na terceira semana do mês, mas mesmo ainda estando no inverno, não há previsão de temperaturas mais baixas. Pelo radar que mostra que o CIMEPAR, e este radar vai até o dia 23 de setembro, aí sim já no início da primavera, a temperatura mais baixa que deveremos ter durante todos esses dias será na casa dos 12 graus, isso já naquele final de semana onde há previsão de chuva entre os dias 18 a 20 de setembro. Então, vem aí mais um verão fora de época nos próximos 3 dias, segundo informações do Sistema Meteorológico do Estado do Paraná. Vamos aguardar para ver se essa previsão realmente se concretiza. O nível do Rio Iguaçu nesta manhã está com 1,86 m. Apenas aqui um adendo à previsão do tempo. Hoje podemos ter de 1 a 2 milímetros de pancadas de chuva ainda, né? Mesmo com essas nuvens presentes, elas podem trazer sim uma rápida pancada de chuva para a região de União da Vitória. Atualizando para você já de imediato os casos das últimas 24 horas de Covid-19, os boletins que foram divulgados apenas pelas prefeituras. Não são todas que estão atualizando os seus boletins, a maioria, é claro, respeitando a questão já eleitoral que entrou em vigor, desativando as informações de seus sites e respectivas mídias sociais, mas algumas prefeituras elas continuam ainda informando, é uma questão de saúde pública. Temos, por exemplo, o município de União da Vitória, que na sua atualização de ontem, mostra que o município tem atualmente 2 casos ativos de Covid-19. Outros 276 pacientes que já tiveram a Covid estão, é claro, curados, voltaram já às suas atividades. Infelizmente, durante toda esta pandemia, em União da Vitória foram registrados 5 óbitos. Total de casos, 283. Há ainda 26 casos suspeitos no município. Já a cidade vizinha, a catarinense de Porto União, os dados atualizados mostram que nesse momento temos 7 casos em tratamento, então temos mais pacientes com Covid em Porto União do que em União da Vitória nesse momento.
outros 154 pacientes já curados e 4 óbitos. No total, 165 casos. Em Porto União, há 10 casos suspeitos, um número bem menor do que já União da Vitória. Outro município do Planalto Norte que está atualizando as suas informações é o município de Matos Costa. O boletim divulgado ontem às 17 horas mostra que foram registrados até hoje 13 casos de Covid no município, com 8 casos já curados, outros 5 em tratamento. Há ainda 6 casos suspeitos em Matos Costa. Sul do Paraná, Bituruna. Nota técnica sobre coronavírus. Ao todo, 45 casos de Covid, sendo que 42 pacientes já recuperados, um está em tratamento domiciliar e outro internado no hospital. E um óbito, totalizando assim os 45. Em Bituruna, são 2 casos em investigação. E outro município da região que atualizou seus dados foi o município de Cruz Machado. Por lá, são até hoje confirmados 38 casos. Nesse momento, não há casos ativos de Covid, então todos os pacientes recuperados chegam a 37 e um óbito. Mais uma vez, aqui lembrando da faixa etária dos pacientes que tiveram a Covid, né, com os casos confirmados, o maior número em faixa etária foram os pacientes entre 40 a 49 anos lá em Cruz Machado, total de 12 casos, seguidos pelas da faixa etária de 30 a 39 anos, com 8 casos, e de 20 a 29 anos, com 6 casos. O menor número, então, de infectados foi de crianças de 0 a 9 anos, apenas um caso lá no município de Cruz Machado. Agora são 7 horas mais 8 minutos. Vamos falar de outro assunto. Vamos falar sobre o trabalho também desenvolvido aqui pelo Núcleo Regional de Educação de União da Vitória. Estamos no momento de pandemia, não há aulas de forma presencial, mas é claro, através das versões online ou para aqueles que não têm acesso ao computador, os professores, as equipes estão levando o material até esses alunos. Continua-se sim o trabalho para evitarmos uma evasão escolar, né? Porque essas crianças, esses adolescentes percam o interesse pela escola. De repente, esse ano nem vai ter mais aula, e aí já começa literalmente a se distanciar das cadeiras do colégio. Não é esse, então, o intuito. O intuito é manter as nossas crianças, nossos adolescentes protegidos, evitar as aglomerações numa sala de aula de 25 a 30 alunos no mesmo espaço. Com isso, evita-se a aglomeração. Por mais que as crianças, adolescentes, elas são de menor risco quanto à questão do Covid, mas também pegam. Não é que estejam ali imunes, mas podem pegar o vírus em sala de aula, por exemplo, e levar para o seio familiar. Lá, de repente, mora com o avô, com a avó, e aí sim que mora a questão do perigo, porque são essas faixas etárias, os grupos com comorbidades, que têm a maior chance, lamentavelmente, de ir a óbito, evoluir até um óbito devido à questão do Covid. Então, não está tendo aula, uma questão de saúde pública, mas o trabalho de combate à evasão escolar continua. Através do Núcleo Regional de Educação, você vai acompanhar agora a fala aqui do chefe do núcleo, Carlos Pouzin, e também, é claro, o trabalho do nosso judiciário local, através do doutor e juiz Carlos Eduardo Mattioli Cocani. Acompanhe. Realizamos uma reunião entre o Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, promotoria na pessoa do Dr. Júlio, juizado da Família, Infância e Juventude Dr. Carlos e os conselhos tutelares, onde abordamos questões relativas ao ensino escolar em meio ao cenário da educação remota, fortalecendo o papel dos conselhos tutelares que fazem parte de nossa comarca e atuam diretamente no monitoramento dos alunos evadidos do ensino. Temos um trabalho de atenção e planejamento na monitoria de cada estudante por meio das escolas e do Núcleo Regional de Educação. Num trabalho em rede que tem papel preponderante dos conselhos tutelares, que agem justamente para buscar os alunos evadidos e, mais que isso, buscar soluções para o retorno ao ensino, sem que o aprendizado seja prejudicado. Sabemos que ninguém faz nada sozinho. As escolas, conselhos tutelares, Núcleo Regional de Educação, a promotoria e juizado.
juntamente com as famílias, unidos, para que nenhum dos nossos alunos da rede fique fora da escola. 7-9. Outra informação também para a questão aqui de Santa Catarina e também para outros estados é que a ANEEL, a Agência Reguladora de Energia Elétrica no Brasil, havia autorizado um reajuste de mais de 8% sobre a tarifa de luz. Realmente, aí nesse momento de pandemia, o catarinense em especial, ele ficou muito revoltado. Como é que vai aumentar a luz em plena época de pandemia? Sendo que muitos tiveram até as suas faturas congeladas nesse momento, não puderam pagar, e agora vão ter que pagar ainda as faturas durante esses meses de pandemia e as atuais. E ainda vir mais um reajuste. Com isso, o governo do estado impetrou com uma ação na justiça e conseguiu então suspender esse reajuste no estado de Santa Catarina. Quem fala sobre o assunto é o governador do estado, Carlos Moisés. Dr. Leonardo, juiz federal aqui da Vara da Justiça Federal de Florianópolis, prolatou uma decisão concedendo uma medida liminar, suspendendo o aumento tarifário da conta de energia elétrica aqui no nosso estado. Portanto, é uma importante decisão, acertadíssima decisão, provocada por ação através da Procuradoria-Geral do Estado, depois da Celesc ter sido notificada pelo PROCON de Santa Catarina também no mesmo sentido. Então, vitória do consumidor, essa decisão do governo de entrar com essa ação, protegendo, porque o setor deve ser regulado pela ANEEL, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, mas também nós temos que pensar no consumidor em meio à pandemia, em meio às dificuldades econômicas que todos enfrentamos nesse período difícil dos catarinenses. Obrigado. E daqui a 3 minutos eu volto trazendo mais informações, uma matéria especial falando sobre o porquê que o óleo de soja, por exemplo, e o arroz subiram tanto nesses últimos 30 dias. A explicação da questão da econômica e a expectativa do mercado agrícola depois do intervalo. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora são 7h mais 16, de volta com o Jornal da Manhã. Bom, quem sempre vai às compras, claro, notou a alta de preços de vários produtos. O leite, o arroz, o óleo de soja, que subiu em média 50%, e tudo isso em poucas semanas. Há mais ou menos um mês atrás, o óleo de soja, por exemplo, custava em média R$ 3,70. Hoje, essa média subiu para R$ 5,50 até R$ 6,00, dependendo, claro, marca e local onde se compra este produto. Realmente uma alta bastante significativa, que são produtos que pertencem, então, a itens da cesta básica, alimentos que são de primeira necessidade, sem falar nos demais produtos, é claro, como carne e assim por diante. Mas o porquê tivemos essas altas assim tão repentinas? Vamos buscar a resposta. Nada melhor de quem entende do assunto. O professor Thiago Corruti, aqui da Uniuv, nos traz as possíveis explicações para essas altas de preços repentinas aqui, não só para a nossa região, mas, é claro, foi sentida aí no bolso de todo brasileiro. Olá, ouvintes da Jovem Pan. O consumidor vem sentindo o reajuste do preço do litro do óleo de soja. A causa pode ser explicada pela lei da oferta e da demanda. A oferta, ou seja, a produção, está baixa no Brasil. Por outro lado, a demanda, que é o consumo, está bem aquecida, especialmente para a produção de biodiesel, o que tem feito o setor alimentício enfrentar dificuldades na aquisição do seu derivado. E isso está impulsionando a alta do preço do óleo de soja. As empresas processadoras têm intensificado a aquisição de grãos até o final do ano, mas poucas empresas têm a matéria-prima em estoque. Outro fator é a demanda externa. Com a valorização do dólar frente ao real, mantém o commodity brasileiro mais atrativo aos importadores. E não foi só o óleo de soja que teve reajuste. O consumidor está substituindo o óleo de soja por óleo de girassol, milho, canola, o que também tiveram reajuste. Durante a pandemia, o consumidor está enfrentando uma verdadeira batalha de preços, não só por óleo de soja, mas também por produtos de higiene e limpeza, que tiveram reajustes durante a pandemia. Por outro lado, no estado do Paraná, aumentou-se a produção agrícola. Vou citar aqui como exemplo o frango, que teve bastante produtor ficando animado. Depois, é claro, primeiramente para o mercado externo, a alta do dólar, compensa atualmente, na condição que vemos, compensa muito mais ao produtor exportar devido ao preço do dólar, acima da casa dos R$ 5,00, e aí também aquilo que o professor Thiago acabou de falar. Aqui dentro, muitas vezes, acaba tendo um déficit desse produto, e aí é a lei da concorrência, literalmente os preços acabam subindo. Mas no Paraná, uma outra questão, uma outra ótica da situação é que há um ano foi aqui implementado através de lei no estado um programa para desburocratizar várias situações. É o Descomplica Paraná. A gente já falou sobre esse programa na semana passada, mas em especial para o homem do campo, fez com que aumentasse a produção. Mas como assim? Quem nos explica melhor esse entendimento, de como a produção paranaense conseguiu evoluir com esse programa é o vice-governador do estado, ele que tem um conhecimento profundo na questão do comércio, já foi presidente da FEComércio Paraná, Darcy Piana. Eu quero lembrar que na campanha do nosso governador e a pedido dele, nós assumimos um compromisso público de um estado moderno, de um estado digital e que viesse beneficiar o nosso povo do Paraná. E ele está se concretizando. Após um ano, nós vimos aí os resultados, foi anunciado aqui pelo próprio presidente Rigoni da Junta Comercial, das facilidades que a gente tem com uma junta completamente digitalizada e também
a questão de a gente poder fazer o registro de uma empresa no mesmo dia, que até em horas a gente consegue fazer o registro de uma empresa atendendo empresários do nosso Paraná. E também a questão do agronegócio, do Descomplica Rural. Eu queria dar mais um exemplo para vocês entenderem a grandeza desse processo, desse Descomplica que está acontecendo. Mais de 2.000 aviários que estavam represados, alguns deles até há 3, 4 anos, foram liberados num único dia, em que a gente pôde permitir que esses empresários rurais, pudessem aumentar a sua capacidade de produção, atendendo aí a necessidade da produção de frangos no estado do Paraná. É um exemplo daquilo que a gente pode fazer quando a gente quer que as coisas aconteçam, como está acontecendo aqui hoje. Eu não quero falar do Corpo de Bombeiros, aí das facilidades que foram criadas, a gente recebe todos os dias, eu que participo do sistema produtivo lá fora, junto com o nosso Marcos Tadeu aqui da nossa PASEAP, com o nosso secretário Valdemar do Planejamento, a gente escuta todos os dias os elogios que esses empresários têm dado a esse processo de Descomplica. E se falarmos então da vigilância sanitária do nosso secretário Beto Preto, vocês ouviram aqui aquilo que vai acontecer e que já está acontecendo também na nossa saúde do Paraná. E assim por diante, agora vem aí o Descomplica Industrial, que também vai facilitar, vai permitir que o empresário assuma o compromisso daquilo que ele precisa fazer e não fique dependendo de dias, meses para poder iniciar o seu processo da sua industrialização, de implantar a sua indústria. Então, tudo isso vem facilitar ao nosso empresário para que ele invista mais e para que ele dê mais oportunidade de mais emprego no Paraná. Então, eu quero parabenizar o nosso governador por essas iniciativas e posso falar aqui em nome do nosso G7 de que a gente está muito contente com o que está acontecendo e a gente tem certeza absoluta que os outros Descomplicas que vêm, e agora somando aí a lei da liberdade econômica, que vem somar tudo isso, que vem ajudar ainda mais o nosso Paraná. Então, parabéns ao governador, parabéns a todos os nossos secretários que estão trabalhando com muito afinco em cima desses processos, para que a gente tenha, na verdade, um Estado digitalizado, moderno e que seja ágil, que venha em benefício do nosso povo do Paraná. 7h23, depois do intervalo tem segurança pública, orientações ao Corpo de Bombeiros quanto ao uso de álcool e também, falando em álcool, mas dessa vez aquele que é consumido, o indivíduo acabou bebendo, além da conta, e aí o resultado foi um acidente de trânsito, isso no bairro São Brás. Os detalhes da área de segurança pública depois do intervalo. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois,
Faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan. Todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. De volta com o Jornal da Manhã e de imediato fazendo uma conexão ao vivo com a capital Curitiba. De lá, Sérgio Aguiar, muito bom dia para você. Quais são os principais assuntos para esta quarta-feira? Bom dia para você também, aos ouvintes da Jovem Pan. Uma ótima manhã de quarta-feira, retornando aos trabalhos após o feriado prolongado aqui na capital. E começando com tempo e temperatura, neste momento Curitiba está com 16 graus, manhã nublada aqui em Curitiba, com previsão de mínima 15 e máxima de 23, conforme o CIMEPAR. E para marcar o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, no próximo dia 21, as agências do trabalhador vão promover o dia D para atender exclusivamente pessoas com deficiência, bem como beneficiários do INSS reabilitados, que buscam uma colocação no mercado. A ação será realizada pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho e contará com participação de empresas dos municípios para incentivar a inclusão social e profissional destes trabalhadores. Segundo o secretário Mauro Rockenbach, toda a ação terá os cuidados necessários para evitar a disseminação da Covid-19. O nosso segundo destaque é sobre o Paraná, que reduziu o número de ocorrências de crimes contra o patrimônio durante o primeiro semestre deste ano, se comparado com o mesmo período do ano anterior. Foram mais de 14.600 ocorrências de crimes patrimoniais a menos de janeiro a junho de 2020, resultando em média 80 ocorrências a menos por dia no estado em relação a 2019. A informação foi divulgada em relatório estatístico criminal da Secretaria de Estado de Segurança Pública nesta sexta-feira. A redução aconteceu em 22 das 23 áreas integradas de segurança pública, forma como o estado é dividido para análise criminal. Laranjeiras do Sul e região compõem a 8ª área e foi a que teve maior queda percentual nos crimes patrimoniais, resultando em 22,8% menos ocorrências. Daí, Tiago, os destaques desta quarta-feira que eu trago a você e todos da Jovem Pan. Voltamos amanhã com novas informações. Um ótimo dia a todos. Obrigado, Sérgio, pelas informações ao vivo da capital Curitiba. E agora a gente vai falar sobre segurança pública. Ontem, terça-feira, tivemos várias ocorrências sendo atendidas em Porto União. O Corpo de Bombeiros esteve atuando no atendimento a uma queda de ciclista. O fato foi na ciclovia, bem em frente à loja Avan, ali na região do Cidade Nova. O condutor da bicicleta acabou sofrendo ferimentos na região da face. Sem gravidade, foi conduzido ao hospital. O que chama a atenção na região da ciclovia é que alguns, não estou aqui generalizando, mas alguns parecem que não sabem o que é o lado do pedestre e o que é o lado do ciclista. Vejo com frequência muitos pedestres andando, conversando lado a lado, usando as duas faixas, tanto a do ciclista quanto do pedestre, e vice-versa. Ciclistas andando no lugar que é para ali ser direcionado ao pedestre. Então, se cada um obedecer o que dizem as placas orientativas que existem no local, né, não teríamos problemas. Claro que esse caso aqui desse senhor, ele sofreu uma queda, foi no horário ali ermo, né, onde havia pouco movimento,
mas muitos acidentes, muitas quedas, muitos atropelamentos de ciclistas em pedestres já aconteceram ali, principalmente nos horários de maior movimento, geralmente após as 18 horas. Também em Porto União, ontem no bairro São Pedro, Rua Leopoldo Ruschel, o Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar, aonde um familiar acabou encontrando um homem já em óbito em sua cama. A Polícia Militar foi acionada, fez acionamento, é claro, da Polícia Civil, e no local foi constatado, junto ao Corpo de Bombeiros, que a morte tratava-se de uma morte natural. Né? Não havia ali marcas de agressão no corpo do homem, nem a casa revirada, lamentavelmente uma morte natural. A outra ocorrência foi no período da noite, SC 135, a conhecida rodovia da amizade, mas que vem sendo literalmente uma inimiga aí dos motoristas. Muitos acidentes sendo registrados, a maioria com apenas danos materiais, mas mesmo assim, quem acaba tombando, capotando um veículo ali tem prejuízos sérios nessa rodovia. De Porto União até saindo aqui na entrada da 135 até a região de São Miguel da Serra, há sim um buraco ou outro. A condição do asfalto até melhorou bastante se comparado do jeito que está. Mas o problema é a sinalização. Não há uma sinalização decente nesta rodovia. À noite, é claro, tem que ter muita calma para dirigir nessa condição, porque não há sinalização nenhuma. A condição melhora um pouco chegando no portal em São Miguel da Serra, onde a prefeitura fez ali então um belo portal com iluminação no portal. Mas o acidente que teve ontem foi a 200 metros do portal, onde já não há mais iluminação. É um trecho então em declive, onde há uma curva, e ali um veículo utilitário Hyundai acabou capotando na rodovia. O condutor, por sorte, teve ferimentos, mas sem gravidade, não corre maiores riscos quanto à sua saúde. Foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e conduzido até o Hospital São Brás. A Polícia Militar foi acionada ali para dar o primeiro atendimento no local, visto que o utilitário ficou ocupando uma pista inteira da via até a chegada de uma guarnição da Polícia Rodoviária Estadual que atendia um acidente lá na SC 350. Com isso demorou-se um pouco o deslocamento até chegar ali na 135, onde aconteceu esse capotamento, mais um na SC 135. Ainda também tivemos na região de Matos Costa, ontem o Corpo de Bombeiros atuando numa questão de tentativa de suicídio. É bom a gente falar nesse tema porque estamos no mês propício, Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Ontem uma jovem tentava contra a própria vida, com o auxílio de familiares e do Corpo de Bombeiros, foi possível acalmar a jovem e conduzida até uma casa hospitalar, mas é um assunto que chama muita atenção. Não se passa um mês sequer na nossa região sem que não tenhamos pessoas atentando contra suas próprias vidas. É importante a gente falar sobre esse assunto e ainda nesse mês de setembro, é claro, mês aí do Setembro Amarelo, estaremos falando mais profundamente sobre o tema suicídio aqui no Jornal da Manhã. Bom, no lado do Paraná, tivemos em União da Vitória poucas ocorrências. Uma que chamou a atenção foi ontem à noite, bairro São Brás. As pessoas estavam em casa quando escutou aquele estouro. Ao sair, viu que o seu muro estava todo detonado. E um veículo EcoSport que acabou perdendo o controle e colidiu contra o seu muro. No local, a Polícia Militar foi chamada e constatou que o condutor da EcoSport estava embriagado. Tanto é que no bafômetro apontou 0,73 miligramas por ar de litro expelido. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão por embriaguez ao volante. E aí, certamente, agora, depois de passar o porre, vai ter que arcar aí com os custos do muro. Falando em álcool, mas não o que se bebe, e sim o que se passa nas mãos, principalmente, vamos à orientação do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Os cuidados que devemos ter com o manuseio do álcool, principalmente agora com o álcool 70. Lembra que até pouco tempo estava proibida a venda dele, porque ele é altamente inflamável. E agora, devido à questão do Covid, ele foi liberado para a venda. Mas, infelizmente, muitos acidentes já aconteceram para o Brasil afora com o uso desse tipo de álcool.
Por isso a orientação hoje do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina é de que forma manusear de forma correta, então, o álcool. Vamos à informação com o Tenente Coronel Losso, dos Bombeiros de Santa Catarina. Lembrando que, por conta da Covid, está se incentivando muito a utilizar o álcool 70 graus, né? Que é um álcool que tem uma mistura de 30% de água que vai possibilitar que o álcool permaneça mais em contato com a superfície ou até mesmo com a pele, para justamente poder produzir um processo de desinfecção. Diferente do álcool 96, que ele é mais puro, e por isso é que ele entra em combustão. O álcool em gel é mais difícil de queimar e também tem um grande risco, né? Que ele, ao queimar, a gente não consegue visualizar a chama. E com isso acha-se que não está pegando fogo. E dessa mesma maneira, os álcools, eles têm essa característica. A gente dificilmente vê a chama, porque é uma chama azul. Então é muito comum também termos acidentes envolvendo queimaduras, que é na churrasqueira, onde as pessoas utilizam o álcool para iniciar o fogo, né, no carvão. Então, não é indicado justamente para que nós não tenhamos esse risco de termos uma queimadura, e sempre considerando que o álcool, ele evapora. E aí, então, quando a gente acha que não tem mais chama, que não tem mais fogo, vai se acrescentar mais do produto, e aí acaba que tinha, sim, uma pequena chama que estava lá, imperceptível, e acaba acendendo todo aquele vapor de álcool e ocorre uma explosão naquele ambiente, nós podemos ter uma grande área queimada. Mas em época de Covid, eu não vou usar o álcool, então 70? Vai, sem problema. Mas o que nós orientamos? Que enquanto você estiver em casa, deixe o álcool separado e utilize para fazer a limpeza das mãos água e sabão, que é tão eficaz, ou se não até mais do que o próprio álcool, em relação ao vírus, ao coronavírus. Então, em casa, procure usar água e sabão e deixe o álcool em gel, então, para aqueles ambientes na rua onde você não vai ter o contato com uma pia, com água e sabão. Né? Até para que se evite, justamente, quando estiver na cozinha, feito a limpeza das mãos com o álcool e, num ato contínuo, por exemplo, vai acender o fogão. Corre-se o risco de ocasionar a chama do fogão, iniciar um processo de queima nas suas próprias mãos, que ainda pode ter um resíduo de álcool ali, então se torna muito perigoso, ok? Mas lembrando, o álcool, embora tenha um risco, se utilizado de uma maneira adequada, sendo armazenado de uma maneira adequada, ele sim é um grande aliado aí, não só na limpeza, como nas tarefas, em outras tarefas, principalmente limpeza e desinfecção dos nossos ambientes. Então segue a dica do Corpo de Bombeiros. Use o álcool em gel, principalmente, né, para evitar a questão do Covid-19, mas muito cuidado ao manusear o produto, principalmente o álcool líquido. E perto de criança, então, nem pensar. Evite acidentes. 7h39, o Jornal da Manhã, a edição regional, vai ficando por aqui. Depois do intervalo, você continua com as principais notícias de todo o Brasil. A você, uma excelente quarta-feira. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan.